Assista agora Dois Dedos de Prosa, com Jacira Abdon. Entrevistas sobre os mais diversos temas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14 horas, aqui na TVA Acre, afiliada à TV A Crítica. TVA Acre, canal 9.1, Full HD. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro diário ao Dois Dedos de Prosa aqui pela sua TVA. Hoje você vai conhecer um pouco como é que foi essa mesa redonda realizada pelo Tribunal de Contas com dois palestrantes maravilhosos, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e também com o doutor Sami Barbosa. Eu estou conversando aqui com ele. É muito bom falar sobre democracia nesse ambiente, nesse momento, não é isso? Sem dúvida nenhuma, o Tribunal de Contas do Acre, completando 33 anos, né, de parabéns, abre essa oportunidade depois de toda uma pandemia que nos impediu de estarmos juntos, e aí esse privilégio de estarmos juntos há poucos dias das eleições gerais, conversando sobre um tema tão importante que é a democracia. Independente das opiniões, independente das orientações, dos credos, mas a democracia é fundamental. E esse respeito, né, à opinião diversa. Sem dúvida nenhuma. Eu acabei de dizer agora, só existe democracia se houver diversidade, se houver divergência, se houver pluralidade, diferença de credo, diferença de opinião. Cada um veste a cor que quiser, não tem essa de menino veste azul, menina veste rosa, cada um veste a roupa. Uma democracia, cada um veste a cor que quiser. Doutor Sam, muito obrigado pela sua participação em nosso Dois Dedos de Prosa. Eu que agradeço. Bom, esperamos a oportunidade de outro Dois Dedos de Prosa, assim, maior, mais amplo, tá certo? Disposição. Então daqui a pouco a gente volta com você com mais informações sobre essa mesa redonda. A Drogaria Econômica está sempre pronta para lhe oferecer o melhor atendimento. Aqui tem qualidade e economia. Confira as ofertas. Você compra o inalador Inalapop, R$ 135,00. A Nistatina com óxido de zinco, somente R$ 12,00. Natogerin, 50 cápsulas, você paga somente R$ 50,00. O Apevitin BC, 240 ml, R$ 13,00. A fralda Mame Pouco, a linha Mega, R$ 42,00 o pacote. A Dipirona em gotas, 20 ml, você paga somente R$ 3,00. E a vitamina VTC de 1 grama, somente R$ 8,00 na Drogaria Econômica, bem ali na rotatória da Avenida Sobral. Então confira essas ofertas e muitas outras na Drogaria Econômica, bem pertinho de você. Se persistirem os sintomas, é melhor consultar um médico. Ei, você aí, já sintonizou a TVA? Canal 9.1? Ainda não? Então ouça só como é fácil ficar ligado na nova afiliada da TVA Crítica em apenas alguns minutos. Na sua televisão, entre nas configurações e faça uma nova busca automática de canais. Ao finalizar a busca, a TVA Canal 9.1 HD já vai estar na sua lista de canais, com uma super programação. A TVA conta com desenhos na parte da manhã, jornais com credibilidade, os melhores momentos de Siqueira Júnior e muito entretenimento para a sua família, além de uma programação local do jeito que o povo acriano gosta. Estamos à sua disposição 24 horas por dia. A TVA é a nova TV do Acre, porque é da nossa terra, tá na nossa tela. Então, você que está acompanhando Dois Dedos de Prosa de hoje, nós estamos apresentando um resumo do que foi a mesa redonda, o evento realizado nesta quarta-feira, em comemoração ainda aos 33 anos do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Uma mesa redonda que teve como palestrantes o procurador Sami Barbosa e também o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Bom dia a todos e todas. É com um olhar voltado para o futuro que nós comemoramos aqui os nossos 33 anos. E muitos, inclusive o conselheiro Cristóvão, perguntam ou estão perguntando sobre o símbolo
Na verdade, este símbolo é um resgate um pouco da nossa história, aqui junto com o Sami, e sempre estamos conversando com o Malheiro também, sobre os fundamentos, né, de uma sociedade. E o Sami resgatou aqui esse selo, né, que foi editado em 1899, no período da República do Galvez. Essa república, nós já fomos uma república, né, o Estado do Acre. Foi exatamente no dia 14 de julho de 1899, na mesma data, 100 anos depois, é claro, da edição da Revolução Francesa. E ali tem a Casa do Seringueiro, a Seringueira e a Tartaruga. Então, representando, como está falando ali, os ideais da liberdade, igualdade, fraternidade e a estrela, né, a altaneira, que continua a nos guiar. Sempre havia uma dúvida, o que representava ali a tartaruga? E muitos estudiosos, como já se falou ontem, concluíram que ali é a revolução dos lentos. Na verdade, isso está nos permitindo hoje repensar essa junção que nós precisamos fazer agora no início do século XXI. É a parte social, que foi um pouco abandonada, principalmente aqui na região periférica. A Amazônia, hoje, representa apenas 8% do PIB nacional e é 60% do território nacional. Tem o IDH dos mais baixos do país e a renda também, eu acho que é a segunda das mais baixas do país, entre os estados. Ou seja, mas tem um patrimônio, que é um povo, a sua socioecologia, enquanto que o Centro-Sul tem a parte econômica e da diversidade tecnológica, nós temos a diversidade ecológica. E hoje nós vamos discutir, principalmente, a importância dos tribunais de contas para a vida das pessoas e de que forma nós podemos contribuir com o fortalecimento do Estado. Não houve em nenhum lugar do mundo, inclusive agora os asiáticos, que se desenvolveu sem a participação do Estado, sem democracia e sem um avanço dos direitos civis dos seus povos. Então, em períodos como o nosso, que a gente vive em situações em que os direitos estão sendo reduzidos, e os direitos é a alma da democracia, e sem democracia nós não podemos fazer com que a diversidade seja equacionada, com que as divergências sejam integradas para a gente ter a paz. Então, nós temos o nosso procurador Sami Barbosa, que acabou de fazer um doutorado na Universidade de Lisboa, que tem debatido muito esse assunto da questão da democracia e do Estado e dos direitos. Aliás, é a principal base do Ministério Público, é a defesa dos direitos civis do seu povo, do povo brasileiro. E nós, o Tribunal de Contas, da mesma forma, temos a função hoje cada vez mais demandada pela sociedade de cumprir este papel, de ver os recursos públicos serem bem aplicados, direcionados para melhorar a vida do nosso povo. Então, para não me alongar muito, eu quero passar aqui a palavra ao procurador Sami. Eu acho que a Jacira vai fazer a leitura do currículo dele. Passa a palavra. Ok, então vamos lá. Sami Barbosa Lopes é acreano, nascido em Rio Branco, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP,
professor de Direito Constitucional e Ciência Política, ex-procurador-geral de Justiça, ocasião em que presidiu o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores de Justiça, foi vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União, o CNPG, e na parte acadêmica é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, o FAC, com especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, com MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, autor da obra O Direito e os Direitos em Tempos de Crise, lançada pela editora Apris, é coautor da obra jurídica A Constituição do Limiar do Século XXI, coordenada pelo professor doutor Jorge Miranda e publicada na Europa. É coautor da obra jurídica Reinvenção das Parentalidades, Compreensões sobre Família e Vínculos Parentais na Agenda Pública, publicada pela editora Nova Praxis. Do currículo do conselheiro também, logo? Pode ser depois. Depois? Então, passo a palavra ao nobre procurador Sami. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar o senhor presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, o conselheiro Ronald Polanco, e, em seu nome, cumprimentar, conselheiro, todas as eminentes conselheiras, todos os eminentes conselheiros que integram esta casa, de forma especial e carinhosa, o conselheiro Antônio Malheiro, aqui presente, que participa também desta rodada de conversa. Quero dizer que o meu amigo Antônio Malheiro é uma pessoa que eu reputo um dos homens mais preparados desse Estado, mais qualificados, e cumprindo a sua função de conselheiro, é quem sempre eu venho me aconselhar aqui, sempre que me deparo com algum caso difícil e venho buscar sua luz, seu conhecimento. Eu quero parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Acre por esses 33 anos de relevantes serviços prestados à sociedade acreana, buscando o melhor execução, melhor cumprimento do dinheiro público do contribuinte acreano. Quero dizer que é um momento muito importante, esses 33 anos. Presidente, há quem diga que chegar a 33 anos significa chegar à maturidade plena, e me parece que isso representa, de fato, o status desta Corte, egrégia Corte de Contas do Estado do Acre. Uma maturidade plena de serviços relevantes prestados à sociedade acreana. Eu quero cumprimentar todos os presentes nas pessoas de Suas Excelências, o senhor vice-presidente desta casa, que nos acolhe a todos, conselheiro Cristóvão, e também a minha chefe, Sua Excelência, a senhora Procuradora-Geral de Justiça adjunta, doutora Rita de Cássia Nogueira, e todos os demais aqui presentes. Eu fui incumbido da missão pelo presidente Polanco de conversar aqui hoje com os senhores e com as senhoras sobre democracia, Estado democrático de direito e o papel das instituições neste contexto de democracia e de Estado democrático. Eu gostaria, presidente, de, com a permissão de todos, que me autorizassem a converter o que deveria ser uma palestra, uma conferência ou algo nesse sentido, converter numa conversa informal entre amigos. É assim que eu gostaria que fosse. E, portanto, fiquem muito à vontade para me interromper em qualquer momento que acharem pertinente. Fiquem muito à vontade para contribuir com aquilo que acharem conveniente e, sobretudo, fiquem muito à vontade também para divergir,
para discordar das minhas ideias, das minhas impressões, das minhas reflexões, porque elas não são, nem têm a pretensão de ser a verdade absoluta. É muito pelo contrário. Segundo a teoria do conhecimento, é da convergência entre a tese e a antítese, é sempre na divergência que surge o conhecimento. De forma que divergir, discordar, não significa, em hipótese nenhuma diminuição, nenhuma ofensa, muito pelo contrário. É do debate de ideias, do enfrentamento de ideias que surge o conhecimento, principalmente o conhecimento científico. Vejam, senhores, o tamanho do meu desafio. Falar de temas tão importantes nesta quadra da história e falar junto com o meu professor de sempre, o conselheiro Antônio Malheiro. Mas eu digo aos senhores e às senhoras que eu costumo dizer, os meus alunos já ouviram isso várias vezes, que o maior desafio que nos é posto a todos nós, nesta quadra da história, neste momento presente, é justamente compreender, ou pelo menos tentar compreender, o mundo que nos cerca, a realidade presente. Esse é o maior desafio que é dado a todos nós, independente da função que nós exercemos na sociedade. Ei, você aí, já sintonizou a TVA, canal 9.1? Ainda não? Então ouça só como é fácil ficar ligado na nova afiliada da TVA Crítica em apenas alguns minutos. Na sua televisão, entre nas configurações e faça uma nova busca automática de canais. Ao finalizar a busca, a TVA Canal 9.1 HD já vai estar na sua lista de canais, com uma super programação. A TVA conta com desenhos na parte da manhã, jornais com credibilidade, os melhores momentos de Siqueira Júnior e muito entretenimento para a sua família, além de uma programação local do jeito que o povo acriano gosta. Estamos à sua disposição 24 horas por dia. A TVA é a nova TV do Acre, porque é da nossa terra, tá na nossa tela. Bom, nós já estamos de volta com 2 Dedos de Prosa de hoje, mostrando um pouquinho do resumo do que foi a mesa redonda em comemoração aos 33 anos do Tribunal de Contas, uma semana inteira de eventos, e nesta quarta-feira houve uma mesa redonda para discutir o tema central, Estado Democrático de Direito. Vamos conferir mais um pouquinho dessa mesa redonda que aconteceu e foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Queria abraçar todos os senhores que aqui estão, pedir desculpas por não ser tão eloquente quanto a palestra que nós acabamos de ouvir. Então, apenas puxaria um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, trazer um pouquinho para o Tribunal de Contas. Mas queria dar um abraço especial, cumprimentar meus 2 professores. Professor Antônio José foi meu professor de Economia na Universidade Federal do Acre, e professor Orlando Sabino. Um abração grande, obrigado pelos ensinamentos. Aqui estamos tentando seguir tudo aquilo que vocês nos passaram naqueles bons anos em que ali cursamos o curso de Economia. Bom, agora eu só tinha que dizer assim, acompanho tudo que foi dito pelo relator, que seria procurador Sami. E vivemos um momento interessante, um momento de desenvolvimento. Há muitas preocupações nesse Estado democrático de direito que nós convivemos, que nós vivemos hoje. E, às vezes, temos algumas preocupações que se acentuam
E quando nós perdemos a esperança, e às vezes eu também fico um pouco preocupado, e tudo aquilo que aqui foi colocado é verdade, é real, faz parte da mudança deste século XXI, onde a democracia é colocada à prova em todos os momentos, mas tanto o Estado social quanto o Estado liberal, quando em dúvida, correm para a democracia. E quando eu tenho alguma recaída na minha esperança, na minha certeza que o mundo avança sempre para o bem, eu costumo olhar para duas fotos que eu guardo. Numa é uma imagem da Suécia no ano 1000, as casas de madeira, cobertas de palha, o homem coberto de peles, e uma foto das cidades de hoje no ano 2000. E aí eu consigo perceber que mesmo o homem errando sempre, o caminho do futuro sempre vai para melhorar. Às vezes se dá um passo para trás, 2 para frente, mas nós temos que ter certeza que estamos sempre melhorando o mundo. Com muitas desigualdades, muitos problemas, a democracia precisa ser fortificada, e é aqui que entram estas duas instituições. Não foi ao acaso que o nosso presidente nos colocou lado a lado, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Estas duas instituições, a partir da Constituição de 88, ganharam um realce especial para manter este Estado democrático e de direito que todos nós queremos e todos nós perseguimos. Eu confesso que tinha pedido para o procurador Sami para ele estender a conversa para eu poder só ter 5 minutos, para poder, então, acompanhar tudo que foi dito. Então, prometo a vocês tentar ser rápido e apenas elevar aqui um pouquinho essa nossa posição e frisar a posição do Tribunal de Contas neste aspecto da democracia, que foi bem colocado, todos os perigos aqui que foram colocados, e eu tenho certeza que nós todos concordamos com o que foi dito, porque o procurador Sami, no início, nos permitiu nós interrompermos quando nós não concordássemos. Como nós não interrompemos, isso significa que todos nós concordamos com tudo aquilo que aqui foi dito. E esta é a verdade, é o dia a dia, é aquilo que está no jornal, é aquilo que nós acompanhamos, é aquilo que nossas preocupações, nossas vontades, nossos anseios. E a democracia, para ser forte, ela precisa também lutar para reduzir as desigualdades. Esse é o problema do mundo. Nós vemos hoje guerras, nós vemos hoje fome, nós vemos hoje um aumento de exilados transnacionais, os países não têm fronteiras construídas com tijolo, então, na hora da fome, há uma migração que fará parte dos problemas do mundo, e tudo isso só poderá ser resolvido com a fortificação das democracias. Rapidamente passarei por algumas colocações, e em homenagem ao nosso presidente Polanco, eu trouxe essa foto, que é da a última tribo indígena, por coincidência aqui no Acre, que teve, então, contato com a civilização. E foi aqui, ali para o lado de Jordão, e contava a equipe que fez a primeira abordagem que eles vinham de helicóptero e eles ainda jogavam lanças e tal, e aí nós podemos ver a grande desigualdade, né? Desigualdade, não queremos nem falar em felicidade, nem modo de vida, mas desigualdade que ainda hoje permeia o mundo com relação ao modo de viver e da força ou da apresentação do Estado em relação às pessoas. Ela não é igual. Aqui nesta sala, todos nós hoje vivemos melhor que um rei na Idade Média. Todo o pessoal que trabalha aqui conosco sabe que eu sempre digo isso. Um rei na Idade Média, ele, para educar os filhos, ele pegava o menos ignorante do seu povo e lhe entregava o ensinamento dos filhos. E hoje nós podemos cobrar mais dos nossos colégios, reclamar da educação, mas nós conseguimos, de qualquer forma, dar alguma base de ensinamento para as nossas crianças. Um rei na Idade Média, quando ele tinha dor de barriga, ele mandava abrir a porteira, o portão do palácio e saía para o mato, porque ele não tinha banheiro em casa. E hoje todos nós temos, pelo menos aqui nessa sala, um banheiro em casa. Um rei na Idade Média, ele precisava de 20 pessoas, 30 pessoas para cuidar da sua locomoção.
uns para domar os cavalos, outros para dar comida para os cavalos, e nós hoje todos penduramos uma chave com 80, 100 cavalos no ilhó da calça, damos a chave e andamos. Então é um outro momento, mas nós precisamos também cuidar das desigualdades, porque não é todo mundo que vive desta mesma forma. Por sorte, no mundo, uma boa parte já está tendo condições e acesso a isso. Mas precisamos melhorar. E é aqui que nós precisamos cobrar dos nossos governantes. Há que haver uma intenção de que se lute por isso. E aqui eu tenho certeza, como eu falei, que tanto os que defendem o Estado liberal, quanto os que defendem o Estado social, todos temos a mesma ideia de que nós precisamos de uma democracia forte. E a democracia precisa também cuidar dos mais fracos. Isso aí é fundamental, é essencial. E nós vemos lá no surgimento das sociedades a força que fazia a eleição das lideranças e empoderou tanto seus líderes que depois nós passamos por uma sociedade escravocrata praticamente em toda a história do mundo. Houve uma melhoria para alguns, sociedade aristocrata, o uso da máquina, mas houve a formação de uma poupança social que é essa que nos permite viver em algumas condições. Eu costumo dizer o seguinte, eu ando de avião, mas eu não sei nem como que aperta a porca e o parafuso de qualquer roda de avião. Eu não sei nem como funciona aquilo. Mas esse é fruto de uma poupança social de conhecimento que é distribuído por todos, que melhora e que nós vemos realmente que no século XXI há um avanço na produção de alimentos, um avanço na produção industrial, um avanço na televisão que nos permite conversar com ela e ela nos atender. Isso faz parte dessa poupança social, que nós precisamos socializar, defender quem tem menos e propiciar quem queira produzir, que aumente também a sua produção, para nós podermos arrumar emprego, melhorar a educação, a saúde, as condições de vida. E isso só é possível numa larga escala, dentro de um ambiente democrático. Então, a democracia tem que estar acima de tudo e de qualquer valor que a gente possa ter. E aqui as duas instituições, Ministério Público e Tribunal de Contas, têm um papel fundamental nessa ação. Houve uma evolução para o Estado Democrático de Direito, depois de passarmos por essas coisas erradas. Então, hoje nós vivemos nisso, alguns países ainda com algumas manifestações diferentes, mas todos falam em democracia. E aí é muito correto essa situação de que todos hoje, quando temos dúvida, dizemos, olha, precisamos fortalecer a democracia. É perfeito, é verdade. E isso é uma necessidade de todos de protegermos este ambiente onde todos possam falar, onde haja aquilo que ficou escrito no início aqui dos nossos trabalhos, pelo presidente na frase de fraternidade, igualdade. Há necessidade disso. Nós precisamos de ter essa paridade, esta igualdade, esta condição, para que nós tenhamos um mundo pacífico. Senão nós vamos entrar em guerras. A guerra é ruim pelo sofrimento e é ruim também porque ela atrapalha o crescimento, ela regride. Se costuma dizer, obrigado, Ricardo, se costuma dizer que a guerra traz crescimento. Então, se aponta o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, e realmente, o sofrimento é tão grande que as pessoas depois da guerra não se incomodam de trabalhar 15 horas num expediente normal, porque a ideia é melhorar aquilo que está arrasado. Mas o sofrimento da guerra é tão grande que ela não paga o crescimento. É melhor nós crescermos de forma lenta do que nós crescermos de forma apressada, provocada pelo caos que vem após esse sofrimento de qualquer guerra. E aí nós temos, então, a necessidade de uma sociedade democrática para termos o crescimento, e vejam, volto a repetir, tanto os que defendem o Estado liberal, quanto os que defendem o Estado social, acreditam e têm certeza de que a democracia é o caminho que vai fazer nós todos crescermos. Há uma necessidade de equilíbrio entre os poderes, para que nós tenhamos um Estado forte de direito. E Estado de direito significa que ninguém vai ser cobrado em sobressalto. Eu só posso ser cobrado por aquilo que previamente me foi dito que aquilo é o que me vai ser cobrado. Nossa Constituição, ela diz isso. Então, precisamos defender esse Estado de direito.
Há algumas menções honrosas a isso, né? Onde o Estado Democrático de Direito é um Estado de justiça material. É verdade. Mas nós precisamos que, então, tenhamos uma evolução, principalmente num Estado complexo como este. Informações para tudo que é lado, fake news também. Mas nós hoje temos ciência, temos evolução. A ciência, na facilidade do nosso dia a dia, também repercute na facilidade de trabalho. As máquinas hoje conseguem ler, no aspecto agrícola, quais foram as áreas que precisam de mais adubo e mais calcário em função da colheita do ano anterior. Há uma foto que circula onde ninguém pilota o equipamento agrícola, ele faz o serviço sozinho. E não estamos só aí. Nós estamos com missões a Marte, nós estamos com evoluções na parte de comunicações, na parte de sistemas, inteligência artificial. E aqui nós, Ministério Público e Tribunal de Contas, precisamos também abraçar essas ideias inovadoras, trazer elas como conhecimento e ferramenta. Porque se aquele que nós fiscalizamos as usa, não nos é permitido ficarmos longe delas. Nós temos também que evoluir na parte de informática, tecnologia, trazer essas inovações para cá. Elas vão ser boas no nosso dia a dia, tanto em casa, quanto como ferramenta de trabalho. É fundamental nós progredirmos nessa linha. E aqui eu quero até fazer o realce da gestão do presidente, conselheiro Polanco. Como nós não temos mãos suficientes para escrever linhas na programação, ele foi buscar a Universidade da Paraíba, já existia um acordo, ele aumentou, e isso nos ajuda, parabéns pela essa colocação e esse andamento. E é nesse miolo que surge, então, Tribunal de Contas e Ministério Público. O Estado Democrático de Direito, e aqui eu vou usar um artigo que foi colocado por uma senhora, Silvana Teles, que é membro da Fundação da Casa Rui Barbosa. E aqui, quando ela fala no Estado Democrático de Direito, ela coloca que é da maior importância o controle das contas públicas para resguardar a existência e manutenção do próprio Estado e garantir direitos fundamentais aos cidadãos. É necessário que o cidadão se sinta prestigiado pelo serviço que o Estado lhe presta. Como foi dito pelo novo procurador Sami, o eleito, na realidade, eu vou até usar um outro termo, ele é o grande gerente. Ele, na realidade, ganha a procuração de gerente do povo, para que ele possa cuidar bem daquilo que lhe foi entregue e retribuir isso em serviço. E esta razão de garantia da entrega no Estado Democrático de Direito é a razão da necessidade cria a razão da necessidade de um órgão que assegura a efetiva e regular gestão dos recursos, em defesa da sociedade e com a finalidade de preservar a moralidade na administração pública. E é esse o nosso papel, importante dentro de um Estado Democrático de Direito. É aqui que vem o nosso papel, de garantir que o serviço seja bem prestado. E a desigualdade é cruel. Então, às vezes não nos cabe entrar no poder discricionário do gestor, mas às vezes podemos dar uma ajudadazinha e dizer onde está faltando. E nas minhas conversas com o conselheiro Polanco, que também é economista, e nós falamos sobre isso, há necessidades na sociedade. E, às vezes, nós precisamos entender a necessidade de quem está na periferia desta sociedade. Muito bem, esse foi o nosso 2 Dedos de Prosa de hoje. Para você, um ótimo dia. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com muito mais para você. Até lá. 2 Dedos de Prosa, com Jacira Abdon. Entrevistas sobre os mais diversos temas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14 horas, aqui na TVA Acre, afiliada à TV Acrítica. TVA Acre, canal 9.1, Full HD.